Olá, meus amigos, beleza? Saudações aí, gente, de fé, motivação e poesias. Eu estou aqui hoje com o Novo Testamento, né? Que fala sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E segue com as cartas de Paulo e chegando até o Apocalipse, o livro da Revelação. Mas eu sempre faço questão de dizer que o Evangelho, ou os Evangelhos do Novo Testamento, que fala de Cristo e de sua passagem pela Terra, a história do Deus encarnado, o Deus que se fez carne, se fez homem, se fez humano e habitou entre nós, é a história que pode mudar a vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, tá certo? Então, eu sempre pauto a minha vida, a minha existência nos evangelhos. Isso não quer dizer que eu não valorize o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tem sua validade, são livros históricos, memoriais, né? E que tem histórias e personagens maravilhosos também e que me inspiram bastante. Mas, desde quando aprendi a amar o Novo Testamento, eu me aproximo mais da personalidade de Cristo, eu me aproximo mais do amor de Cristo, uma vez que todo o Velho Testamento, todos os profetas, todas as histórias, todos os fatos e acontecimentos que ocorreram no Velho Testamento foram para que o grande acontecimento da vinda de Deus em Cristo encarnado acontecesse, e por isso o Novo Testamento é o livro dos livros, e eu sempre faço questão de exaltar essas passagens, essas histórias maravilhosas que podem mudar. Cristocêntrica, né? Estou querendo dizer que os evangelhos do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, por completo, é mais cristocêntrica e te faz ter uma vida mais parecida com o seu Senhor, com o seu Mestre. Mas enfim, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está no livro de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, que fala sobre o poder dos relacionamentos, né? Jesus Cristo, quando andou aqui nesse mundo, ele nos deu um exemplo assim fantástico sobre como se relacionar com pessoas. Para começar, a diferença de Jesus Cristo de Nazaré para os religiosos da época foi uma diferença assim gritante, né? Porque enquanto os fariseus, os jebuseus, os escribas, os zelotes, os publicanos, eles viviam dentro de uma bolha de hipocrisia, de religiosidade, de mentira, de falsidade. Jesus, ele ao se manifestar já aos 12 anos de idade no templo, ele já diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas. Dentro do templo, junto com os religiosos, Jesus já estoura a grande bolha da religião. O problema da pessoa religiosa é que ela fica presa dentro de uma bolha. Ela olha a vida com o olhar da religiosidade. Por isso ela não consegue de maneira nenhuma se relacionar. Ou quando consegue, pessoas religiosas só se relacionam com pessoas que são parecidas com ela, do mesmo grupo, da mesma igreja, da mesma religião, do mesmo segmento. Jesus vem e estoura a bolha da religião, trazendo uma mensagem simples, humilde, objetiva, assertiva, e Jesus entra no meio da sociedade. Jesus se relaciona, então, com pessoas da época que eram mau caráter.
Jesus se relaciona com ladrões, né? Vida louca. Jesus se relaciona na vida social com pessoas doentes, pessoas enfermas, leprosos, coxos, paralíticos, cegos, mudos, surdos. E principalmente Jesus rompe com a religiosidade. Quando ele se aproxima, nesse texto aqui, os discípulos tinham ido para uma cidade, né? Os discípulos tinham ido comprar comida, comprar alimento numa determinada cidade. Jesus estava com sede, era necessário passar por Samaria, já que Jesus não tinha uma religião, né? Um templo fixo, mas ele pregava nas sinagogas, ele pregava por onde ele passava, nas aldeias, né? Nos caminhos, né? Sempre no caminho, sempre indo, voltando, sempre fazendo missões. Então Jesus viu ali na cidade de Sicar, perto de Samaria, uma mulher que estava sozinha pegando água. E o que ele fez? Ele se aproxima dessa mulher e pede ela água para beber. Ela, por questões religiosas, por questões de dogmas religiosos, por questões de paradigmas religiosos, ela nega a água para ele. Ele chega perto dela, está aqui registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, ó. Jesus fala, você pode me dar um pouco de água para eu beber? Porque Jesus conhece, né? E conhecia também, como homem, como ser humano, pessoa em sociedade, ele conhecia as intenções dos corações das pessoas. Sabia o que as pessoas sentiam, a realidade das pessoas. Então Jesus fala com ela, você pode me dar um pouco de água para beber, que eu estou com sede? Mostrando também a sua humanidade, né? Mostrando também a sua personalidade, a sua necessidade física. E ela, por questões religiosas, olha para ele, percebe que ele é um judeu, se vestia como um judeu, e fala, não, vou te dar água não. Porque gente religiosa, eu repito, ela fica presa dentro de uma bolha. Ela fica presa dentro de sistemas, dogmas, paradigmas, tabus, preconceitos. Pessoas religiosas, elas se tornam chatas. Por quê? Porque elas ficam limitadas. Elas ficam cercadas sabe? Elas ficam pessoas complexadas. E Jesus fala com ela, um pouco de água aí, estou com sede. Um pouquinho de água. Ela fala, não posso te dar água, porque você é um judeu, eu percebo que você se veste como um judeu, e eu sou samaritana. E nós não conversamos, nós não se relacionamos. Jesus fala com ela, sim, tudo bem, mas você sabe quem é que está te pedindo água? Eu sei que você é judeu, por causa da sua maneira de se vestir, a maneira de se falar e tal. E Jesus vai se aproximando dela, e vai conversando com ela, explicando para ela, se você me der dessa água eu vou beber, depois eu vou ter sede de novo. Agora, se você beber da água que eu lhe der, jamais você vai ter sede. E vai nascer no seu interior um rio de água viva, e esse rio de água viva, ele jorra para a vida eterna. E a mulher, poxa, que tipo de água é esse? Que tipo de água é essa? Que qualidade de água é essa? Será que essa água é melhor do que a do nosso poço aqui? Inclusive, quem nos deu esse poço foi Jacó, e começa a contar a história e tal. Ela não sabia, ela não percebeu, mas ela estava conversando com o próprio Cristo. Ela estava conversando com o próprio Deus, ela estava conversando com a própria divindade. Ela estava conversando com o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus falando com ela, foi conversando e tal, e ela explicando que os samaritanos não conversavam com os judeus, e os judeus... E Jesus foi e falou com ela, olha, você vai lá e chama o seu marido. Eu não tenho marido. Jesus vai, assume também a sua condição de profeta, né, das nações, e vai e profetiza para ela, eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem também não é seu, ou seja, você vive uma vida errada, eu sei que você é pecadora e tal. E Jesus estava dizendo para ela, mas eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho um propósito. Daqui a pouco Jesus consegue romper com a religiosidade dela, e ela pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo.
e ela vai e consegue entender que ela estava conversando com alguém que era incomum, né? Ela consegue entender que ela estava conversando com alguém que era fora do comum, fora da caixinha, alguém que não tinha bolha, alguém que vivia a liberdade do Evangelho e que anunciava a mensagem do reino de Deus. Então ela fica surpresa e ela sai dali, ela já sai transformada, porque quando você tem um encontro com Cristo, quando você tem um encontro com o próprio Jesus Cristo e a mensagem do reino de Deus ela chega até o seu coração, você começa a carregar na alma, no peito, essa mensagem do reino de Deus. Então você deixa de ser uma pessoa religiosa, dogmática, preconceituosa, cheia de paradigmas, cheia de tabu. Você deixa as cercas das religiosidades e você começa então a entender a liberdade que é a mensagem do Evangelho. E é essa mesma liberdade que eu estou conversando com você nesse momento. O poder dos relacionamentos. Jesus veio trazer bons relacionamentos para nós. Então, vamos lá. Jesus foi amigo de pecadores, de comilões, beberrões na época, vida louca na época. Ou seja, Jesus foi dentro da sociedade, viveu em cidadania e ele nunca rejeitou ninguém, ele nunca julgou ninguém no sentido de aprisionar alguém. Ele sempre trouxe liberdade. Por isso que ele também disse, né? E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando exatamente sobre a mensagem do Evangelho. Vale a pena não se prender a bolha nenhuma, vale a pena temer a Deus, crer em Jesus Cristo, viver o Evangelho na prática, a manifestar o reino de Deus aqui na terra, né? Ou seja, viver uma vida melhor, tentar ser mais generoso, tentar ser mais compreensivo, tentar ser mais piedoso, tentar perdoar mais, tentar amar mais. E nesse esforço e nessa tentativa de ser melhor como ser humano, você então é chamado e visto como um cristão, porque você então entenderá a mensagem que o nosso grande mestre Jesus Cristo pregou para nós. E uma das coisas que acontece quando você imita Jesus é você ser uma pessoa incompreendida. Jesus foi incompreendido. Como é que pode? Um judeu conversar com samaritanos? Como é que pode? Um judeu, um profeta, uma pessoa ungida, separada para Deus para uma grande obra, conversar com leprosos, conversar com prostitutas, garotas de programa? Como é que pode? Como é que pode defender os pobres? Como é que pode viver no meio dos pobres? Como é que pode se despir da sua vaidade, da sua glória? Porque diz o livro sagrado, o livro santo, a Bíblia Sagrada, que Deus, mesmo sendo Deus em Jesus Cristo, ele se diluiu, ele se diminuiu e ele se fez pequeno, ele se fez carne e habitou entre nós. Então é isso aí. Hoje eu quero falar com você sobre esse poder dos relacionamentos que nós aprendemos com Jesus. E se você aprender a se relacionar com pessoas, pode ter certeza, a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Tá certo? Poder dos relacionamentos. Essa foi a mensagem de hoje. Eu fico por aqui, eu vou, mas eu volto a qualquer momento com mensagens e notícias boas, porque o Evangelho é boas novas. E notícia ruim, o mundo já está cheio. Se inscreva no canal, ative o sininho, viva Jesus Cristo de Nazaré e tenha uma mente de campeão. Estourou a bolha, porque o reino de Deus e a mensagem do Evangelho chegou até os nossos corações. Tchau, tchau. Corta para mim, cortou aí? Corta para mim. Mensagem maravilhosa, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. O poder do relacionamento.